Graça e paz, queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, você que me ouve e me vê hoje nessa manhã. Nós estamos com o nosso devocional no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E se você quer ler toda a Bíblia, você com as proposições de leitura do Antigo Testamento, hoje vai estar lendo o livro de Êxodo, dos capítulos 12 até o 14, e até o fim do ano, somente segunda a sexta, você vai ter lido toda a palavra de Deus. Atos 2 é um dos capítulos mais impressionantes da palavra de Deus. Nós podemos dizer que aqui a igreja está nascendo propriamente dito. Lembramos que todos, cerca de 120 pessoas, estavam reunidos ali no cenáculo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O versículo 1, Lucas vem dizer para nós. E o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que coisa maravilhosa, estavam reunidos orando e de repente vem um vento do céu, eles recebem ali, vem sobre eles línguas de fogo e eles começam a falar em outras línguas. Vamos lembrar que na época de Pentecostes, a nação, os povos ali ao redor de Jerusalém vinham, os judeus vinham para Jerusalém para comemorar aquela festa. E os 5 dias que eles estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Que nações eram essas? Versículos 9 a 11 vão dizer pra gente que tinha ali partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que ali residiam, judeus, prosvélitos, cretenses e arábios. Era muita gente ali reunida e eles estavam ali fascinados. Versículo 6, voltamos para lá, ele diz que estavam perplexos. Por quê? Porque estavam ouvindo cada um falar na sua própria língua. O início do capítulo do versículo diz assim: quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Veja que aquelas línguas ali que eles estavam falando, línguas estrangeiras, podemos dizer assim, porque eles estavam entendendo o que eles estavam dizendo, fez com que aquela multidão viesse ali. É sempre interessante dizer que os milagres que Deus faz ao longo da história, Ele não faz simplesmente por fazer, sempre vai trazer ali as pessoas para ouvirem o Evangelho, ouvirem a palavra, ouvirem a mensagem. Lembra de Jonas? Jonas chegou ali com a notícia de que tinha saído do ventre de um grande peixe. Com certeza Nínive tinha que parar para ouvir aquele homem que estava ali falando da parte de Deus. E eles estavam ali perplexos. Versículo 11 diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Naquele momento em que estava a multidão ali tentando entender tudo aquilo, Pedro, o grande apóstolo, ele se levanta, diz o versículo 14 com os 11, ergue a voz e advertiu-os. Essa é a palavra que está aqui na nossa Almeida Revista e Atualizada, que é a leitura que nós estamos fazendo este ano nestes termos. E ele vai falar de Jesus Cristo. Olha o que ele diz no versículo 16: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está lembrando ali aqueles homens, lembra? São judeus, prosélitos, pessoas que tinham se convertido ali ao judaísmo, então eles conheciam alguma coisa da palavra. Ele vai trazer a pregação, ele vai lembrar da profecia de Joel que dizia sobre aquele dia que estava acontecendo ali naquele momento, e ele vai dizer que no fim das contas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no versículo 21, e no 22 ele diz quem é o Senhor a quem eles precisam invocar: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vamos lembrar que isso aqui está acontecendo mais ou menos 50 dias depois de Jesus ter sido morto, 53 dias depois de Jesus ter sido morto, 50 dias depois de Jesus ter sido ressuscitado. Jesus passou 40 dias com os discípulos, 10 dias depois vem a promessa se cumprindo ali em Jerusalém. Pedro agora não tem mais medo dos servos a quem ele negou Jesus diante deles. Ele agora se levanta e diz, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste
matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Pedro está dizendo: a morte não conseguiu deter o nosso Senhor, a morte não pode deter a Jesus. Então tudo aconteceu segundo a presciência, o pré-desígnio. Deus já tinha pré-determinado tudo aquilo ali de acontecer, e tinha de fato acontecido nos dias dele, e agora eles estavam ali diante do que estava aberto, o céu estava aberto diante deles, com Pedro pregando aquela mensagem. Versículo 36 ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, mais uma vez ele está apontando para aqueles homens ali, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro pregou, Pedro usou os salmos, Pedro falou da profecia de Joel, Pedro fez com que aquelas pessoas entendessem a mensagem da salvação somente em Cristo Jesus. E é interessante que no versículo 37 nós vamos ver a reação daquelas pessoas. Ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. A mensagem do evangelho não muda. João Batista, preparando o caminho, chamou arrependimento. Jesus pregou arrependimento, e depois da vinda do Espírito Santo a mesma coisa acontece: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O verdadeiro convertido, ele recebe de cara o Espírito Santo de Deus, ele recebe o Espírito Santo na sua vida para poder ter uma transformação. O versículo 41 diz que os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A primeira pregação, Pedro já ganha 3.000 almas para Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós sabemos que a igreja sobe de 120 para 3.120 de um dia para o outro. Claro que muitos daqueles depois vão sair pelo mundo levando a mensagem do evangelho, aquela mensagem principal, incipiente, mas já estava ali contaminando, contagiando o mundo com aquilo. É interessante que a partir do versículo 42 nós já vamos ver como a igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, começou a viver. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partindo do pão e nas orações. Esse é o quadripé, os pés, a base do evangelho que precisa ser vivida até hoje. Precisa haver a doutrina dos apóstolos, em primeiro lugar, a palavra, a pregação da palavra, o evangelho precisa ser ministrado. Uma igreja só é constituída se houver palavra. Podem não ter músicos, pode não ter um templo, pode não ter cadeiras, mas a palavra precisa ser ministrada. Comunhão, sem dúvida a comunhão vem em segundo lugar depois da pregação, a comunhão, porque a palavra vai trazer essa comunhão. Partir do pão, ela que nós podemos pensar na ceia do Senhor, também expandindo a questão da comunhão e estar juntos, mas pensemos nas ordenanças de Deus. Eles foram batizados e aqui estão tomando a ceia juntos, e por fim as orações, que sem elas nós também não vivemos. Palavra, oração, comunhão e ordenanças cumpridas. É assim que a igreja cresce. E o versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveraram unânime no templo, partindo pão em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor ia acrescentando, porque a igreja estava cumprindo a sua vontade. Claro que isso vai durar algum tempo, e depois vão começar as perseguições, as dificuldades, as infiltrações, e o livro de Atos vai trazer isso tudo à tona para nós. Não perca a leitura e não deixe de ler. Eu não quero que você apenas me ouça falando, eu quero que você leia o capítulo primeiro, perceba o que está escrevendo, o que está acontecendo. Se estiver no YouTube, faça perguntas. Se estiver em algum grupo de WhatsApp, quando está sendo compartilhado, pergunte, compartilhe as suas colocações. Tem muitas outras coisas que podem ser extraídas deste texto maravilhoso, mas não deixe de meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.